No vídeo de hoje eu quero bater um papo com você sobre que talvez o problema não seja você, e sim a forma como você se cobra. Vem comigo? Tem mulher que acorda já devendo. Devendo energia, devendo foco, devendo constância, devendo calma. Ela já acorda na agitação, no burburinho da mente dela. E o mais cruel de tudo isso é que ninguém tá cobrando ela. É ela mesma. É a versão dela que criou um ideal impossível de ser realizado, impossível de ser sustentado. E ela se cobra uma perfeição que é além do que ela mesma é capaz de entregar. Essa versão dela criou uma disciplina perfeita, uma rotina que não pode ser quebrada. E aí ela tenta, só que é algo que se torna insustentável ao longo do processo. Porque no começo, eu falo isso até para as minhas mentorandas. No começo, a gente tem a energia do novo, da mudança radical. E a gente até mesmo suporta esse processo por essa motivação. Só que a gente precisa entender que a motivação ela acaba. E essa mulher que construiu esse ideal perfeito, essa rotina perfeita, ela não consegue entender que os altos e baixos fazem parte dessa jornada. Ela não consegue entender que às vezes dar 2 passos para trás significa que ela vai andar muito para frente. E por ela cobrar uma perfeição dela mesma, mediante algum erro ou algo que saiu do que ela esperava, ela joga tudo pro alto. Ou até mesmo nem tenta começar por medo de não suportar essa perfeição que ela mesma exige dela. Aí sabe qual é o sentimento que isso gera nela mesma? Que a culpa é dela, que o problema é ela, que ela compra curso, planner, lê livro, mas nada muda na vida. E por ela ter essa autocobrança tão alta, essa perfeição que ela espera dela mesma, ela acaba entrando em lugares que não são sustentáveis. Aí ela sente que ela é fraca, que ela não é capaz, que ela é inadequada, que ela não nasceu para isso. Olha o lugar que essa mulher vai. Tudo por uma perfeição que ela acha que ela precisa exercer. Tudo por uma autocobrança que ela tem por ela mesma, que ela não precisa se fazer. Aí aqui eu quero trazer esse questionamento para você. Se você é essa mulher que se cobra dessa maneira. Por muitas vezes o problema não é você, e sim o tamanho que você se cobra. As expectativas que você gera em relação à rotina que você quer viver, a vida que você deseja criar, os relacionamentos que você quer desfrutar, você põe uma expectativa muito alta, você se cobra de uma maneira que é insustentável e acaba que quando você vai viver, quando você vai para a vida, fruto dessas expectativas e até mesmo dessa autocobrança, você se frustra. E ao se frustrar, você se desconecta do processo, das pessoas, da situação e acaba voltando para aquele modo automático e conhecido, que é uma vida sem sentido, sem alegria, sem propósito, sem entusiasmo. Tô falando com alguma de vocês aí? Eu falo que eu sou uma controladora em remissão, porque eu fui essa mulher de querer controlar tudo, fazer com que a rotina seja perfeita e que, saindo fora daquilo que eu esperava, eu me frustrava, eu me decepcionava. E nesse modo de pensar e agir, cada vez mais eu fui me desconectando de mim, eu fui me afastando de mim, porque eu comecei a não acreditar mais em mim mesma. Consegue entender o quão perigoso é você estar neste lugar e a forma como isso se afasta de você? E tudo isso, sabe por quê? Porque a gente tenta se encaixar. A gente quer ser aceita, a gente quer pertencer, a gente quer se mostrar algo perfeito. E para quem? Se encaixar em quê? Inadequada para quem? Incapaz para quem? A gente tem que mostrar é para nós mesmas o quanto nós somos capazes, adequadas, suficientes para nós mesmas. E à medida que a gente se imbui disso, a gente constrói a nossa autoconfiança, a nossa
a nossa fé, a nossa libido de vida. E à medida que isso é nutrido, cuidado e transformado, a gente floresce e impacta o nosso meio. E eu quero te falar que existe um outro caminho. E é esse caminho que eu venho percorrendo, e eu confesso para você que é um caminho leve, é um caminho que traz conexão, é um caminho que traz paz, alegria de viver. É um caminho que não exige força o tempo todo. É um caminho que entende que toda mudança é fruto de um caos e que a gente vai passar pelo caos primeiro, para que depois a gente colha os frutos dessa mudança. E aí a gente entende que o caos é sagrado. É no caos que nós somos forjadas. É no caos que nós somos transformadas. E quando a gente entende isso, tudo muda. Porque é no caos que nós somos desconstruídas. E é nele que é aberto um novo espaço para poder a gente construir uma nova vida, para a gente co-criar a realidade daquilo que a gente deseja viver. É necessário o caos, a gente não precisa temer ele, a gente precisa aprender a suportar. E você não precisa ter pressa. A questão toda que você precisa é ter presença. Entenda que as emoções que bagunçam são as mesmas que vão corrigir. Entre o remédio e o veneno é a mesma coisa, só a dose que é diferente. É a mesma coisa nas nossas emoções. A gente precisa entender que essa emoção ruim é a que vai trazer e despertar a desconstrução para que a gente possa construir o novo. E uma coisa que eu quero que você saia desse vídeo entendendo que a dor mais difícil não é a do fracasso. Não é a de você ter tentado inúmeras vezes e não ter conseguido. Não é essa. A dor mais difícil de ser suportada é a dor que você está desconectada de você mesma, fora do seu ritmo, fora da sua alma, sem alegria de viver, sem aquele sorriso leve, sem aquela paz que excede o nosso entendimento. E por muitas vezes a gente quer morar, sabe aonde? Na expectativa do outro, no que o outro acha, no que o outro espera sobre nós. E posso te falar uma coisa? Morar na expectativa do outro é um lugar muito pequenininho de se habitar. E você não merece habitar e viver neste lugar, sendo que existe um lugar leve, lindo, pleno para se viver, que é um lugar que é o seu lugar, que é o meu lugar. Um lugar onde nós podemos ser nós mesmas. E à medida que a gente consegue se conectar consigo mesma, a gente vive nesse lugar e a paz, ela vem, ela flui, ela é leve, é gostoso de viver. Não que não vão ter os desconfortos, eu falo isso em todos os meus vídeos e faz parte, né? Que pra gente construir algo que tenha sentido, por muitas vezes a gente vai ter que fazer coisas como adulta que somos, acolhendo a nossa criança e fazendo as coisas difíceis, de como levantar da cama e fazer um treino, falar não para alguns prazeres imediatos da comida, falar não para algumas situações e pessoas e ambientes. E à medida que a gente vai entendendo quais são os nossos valores, os nossos princípios e o que é importante e o que a gente deseja viver, a gente se fortalece para poder falar esses nãos. A gente se fortalece para poder tomar decisões alinhadas com aquilo que a gente deseja viver de fato. E é um processo, né? Um processo evolutivo que a gente vai vivendo e à medida que a gente vai passando, a gente vai se fortalecendo. Lembra, a mulher que vive se cobrando, ela acorda cansada. A mulher que se escuta, que se conhece, ela acorda curiosa. Ela acorda entusiasmada para poder viver aquele dia. A mulher que exige mudança rápida desiste na primeira falha. E a que honra o próprio processo, ela floresce até na lentidão, em meio a pedras, pedregulhos e aquele terreno que por muitas vezes não é tão propício, ela consegue florescer, porque ela honra o processo dela. Aquela mulher que tenta se encaixar, tenta pertencer, ela se perde. E a mulher que olha para dentro, desperta. Tem uma frase do Carl Jung, eu não sei se é assim que pronuncia, tá, gente? Depois vocês me corrigem aí. Mas ele fala assim que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E é muito real. E eu quero até complementar a frase dele, quem olha para fora sonha
E por muitas vezes se compara, porque você fica olhando a vida da pessoa ao lado e você fica se comparando. Agora, à medida que você tem a coragem de olhar para dentro, você desperta, você evolui, você cresce, você se forja, você aprende e você se transforma. Lindo, né? Você não precisa estar pronta, você só precisa estar aqui, presente, consciente, vivendo um dia de cada vez. Claro que sabendo onde você quer chegar e agindo alinhada naquilo que você deseja construir. Entenda que não existe luz sem escuridão. Você precisa encarar a escuridão para poder encontrar luz. Não tenha medo das suas sombras. É ali que está a solução, ali que está a paz que você busca. É olhando para elas que você vai colocar a sua vida de uma forma que ela volte para o trilho e as coisas fluam. São as suas sombras que vai te levar para a sua luz. Lembra disso. Solta e confia que à medida que você vai caminhando, o caminho ele vai se abrindo. Você não tem que entender tudo agora. E nem queira tentar entender. E nem queira tentar controlar tudo agora. Você precisa aprender a soltar. E por muitas vezes esse é um dos movimentos mais desafiadores para a controladora. Porque ela quer saber tudo o que vai acontecer, quer saber como que vai acontecer as coisas. E por muitas vezes dar esses passos para trás de soltar e confiar é o movimento da sua cura. E uma coisa que você precisa escolher, sim, sabe o que é? É estar perto de você. É se escolher todos os dias. Por quê? À medida que você faz isso, você vai começar a encontrar as respostas. Você vai começar a encontrar a luz na escuridão. Você vai começar a ter aquela alegria, aquele entusiasmo de viver, porque você está olhando para dentro de você. E aí, as respostas chegam. E aí, agora eu quero dar algumas dicas para você estar mais perto de você, conectada com você. É algo que eu aplico aqui na minha vida, ensino isso para as minhas mentoradas também. Então, de coração, eu quero entregar isso para que você possa colocar em prática e se reconectar com você, porque à medida que você fizer isso, você vai acender essa chama interna. E uma mulher que está iluminada, ela ilumina outras mulheres. Ela ilumina todo o sistema dela. E assim você vai se curando e promovendo a cura para todos que estão à sua volta. A primeira dica é: diminua a meta e não o sonho. Sabe o que acontece? A gente quer fazer tudo, muitas coisas. A gente tem vários sonhos. E aí a gente põe várias linhas de chegadas e que por muitas vezes são insustentáveis em algumas fases da nossa vida. Então, o quão importante é a gente se conhecer e entender qual o momento que a gente está agora, né? E o que a gente é capaz de suportar. E aí aqui troca o mudar tudo por escolher fazer uma coisa hoje, alinhada com aquele seu objetivo. E à medida que você escolhe uma coisa por vez, você caminha na direção daquilo que você deseja alcançar. Porque por muitas vezes, quando você escolhe o mudar tudo, você não sabe nem por onde começar. E por não saber por onde começar, você fica parada. E parada, você não muda absolutamente nada. O segundo é: crie um ritual de reconexão com você mesmo. Primeiro, você. Tem que ser inegociável isso. Se você não colocar máscara de oxigênio em você, você não consegue respirar. Se você não respira, você não consegue fazer todas as outras atividades. Então, você primeiramente, ao acordar, você precisa ter um tempo de, nem que seja 5 minutos, para que você possa alinhar a sua mente, o seu corpo, o seu espírito, o seu coração com aquilo que você deseja construir. Ter o seu momento de oração, onde você vai consagrar o seu dia e entregar as coisas que você deseja. Eu vou pôr, tá? Esse ritual não tem uma receita, cada uma vai criar o seu. Mas meditação, oração, escrita terapêutica, uma leitura, o treino, é fazer algo que você esteja com você mesma, cuidando de você mesma, e você mostre para você mesma o quanto você se ama, porque você se preserva, você se cuida, você faz coisas por você. E à medida que você faz essas coisas por você, você cria esse novo caminho neural e essa nova reconexão com você mesma e as coisas começam a acontecer. Terceiro e último é você honrar as pausas. As pausas fazem parte do processo. Lembra que você precisa ser constante e não perfeita.
constante, você vai ter momentos de pausa, mas você continua. Entenda que é isso que é ser constante. À medida que você entende que você tem as pausas e as pausas são necessárias, você respira fundo no momento que você está cansada e não vai lá e come as suas emoções. Você descansa ao invés de ficar irritada. Consegue entender a importância de você honrar as pausas? Você vai lá e treina para ter mais paciência para um dia difícil que você sabe que você vai ter que encarar. Porque à medida que você se conhece, você vai nutrir o seu corpo com as energias certas para que você possa agir diante das situações que você sabe que você vai ter que encarar em alguns dias da sua vida. Se enquanto eu falava aqui nesse vídeo, algo fez sentido para você e você falou, poxa, a Mica tá falando comigo, eu quero te fazer um convite para minha mentoria Recomeçar. Aqui embaixo tem um link onde tem mais informações. Vai ser um prazer te conduzir nessa jornada de reconexão com você mesma. E é um espaço só seu, com presença, com verdade, com escuta e com direção. Então, se fizer sentido para você, tem um link aqui embaixo. Eu quero aproveitar também e te fazer um convite para entrar no meu grupo Mulheres Despertas, na qual eu envio conteúdos ali e vai ter um desafio gratuito de 7 dias. Se você quiser fazer parte, entra nele, tem aqui embaixo também. Então é isso. Eu espero que compartilhar um pouco dessas minhas reflexões que eu venho fazendo comigo mesma. Eu falo que eu estou passando por esse processo. E hoje eu consigo olhar para a Michelle de antes e contar sobre isso. Por isso que eu fiz esse vídeo. E à medida que eu olho para essa Michelle de antes, eu sei um caminho que eu percorri para a Michelle que está vivendo hoje. E é isso que eu estou fazendo nesses vídeos, mostrando um caminho, que existe esse caminho. Mas você precisa escolher trilhar. É isso, eu espero que tenha feito sentido. Não esquece de deixar o seu like. Se aparecer a função hype e você puder fazer se fez sentido em relação ao conteúdo que você ouviu, deixa o seu hype. Não esquece de se inscrever no meu canal e comenta aqui embaixo. Eu vou adorar ler seu comentário. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.